Aí já está ao vivo, se dá tempo da gente conseguir entrar. Olê, Oi? é legal a gente ter esse tempo de aguardo, porque as pessoas realmente às vezes vão ser notificadas e depois de um certo tempo, às vezes O pessoal começa a percebo entrar. que estabiliza, aí falou, cara, uma galera perdeu um tanto já, assim, uns minutos aí iniciais que às vezes são importantes. A gente acaba deixando. Tem um monte de gente que tem feito deixando aquele temporizador e tal. A gente até fez Sim. uma vez, mas aí o pessoal reclamou um monte e aí a gente acabou voltando pro. Tem alguém falando que te ama aí. Luiz. É recíproco. Um beijo a todos aí que já estão conectados. É muito gostoso, pessoal, estar aqui fazendo palestra para vocês. Parece que é uma conversa, né, Lê? Tô tentando localizar aqui. Ô, Lê, manda o link para mim, cara, fazendo favor. Manda, peraí que eu já te mando. Não for te atrapalhar, porque senão eu não sei porque não tá querendo entrar direto no meu celular aqui. Mas no WhatsApp eu te mandei os dois links, tanto do... tá, então já tenho, Lê. Do Face como do YouTube, tá? Estamos ao vivo, né? Também na página. Boa noite a todos, viu, pessoal? Tô aqui, Alexandre, Matias e eu, grande amigo. Estamos vizinho aqui, o Lê tá em Pederneiras, eu tô em Bauru. E é perto isso, né, Lê, cara? Pederneiras e Bauru é bem perto. Pertinho, 20 quilômetros. Tá, você consegue por aqui, ó. E olha só, Lê, é tão perto, a ponto de também não chover num lugar, porque choveu aqui, não choveu aí, né, agora há pouco. Que só fez aquele ameaço, mas eu até fiquei preocupado que eu te falei, mas não... É verdade, Lê. A chuva que ameaçou, não. Ô, Lê. Oi. Você sentiu alguma vez assim que deu uma chuvona, aí alguém ficou com a casa meio alagada e você sentiu prazer, assim, bem, esse cara mereceu? Não, estou acostumado com isso em São Carlos, nem com os inimigos. Não, isso não é bom de sentir, né, cara? Não, melhor não. Que bom, Lê, que bom. Grande amigo. Deixa eu ver se eu tenho essa parte aqui. Pode ser que não esteja chegando certo lá, então, tá na página. É legal a gente ter esse tempo de aguardo. Tá bom. Tudo bem? Tudo jóia, eu tava só conectando aqui agora, tava um delay. Mas tá tudo tranquilo, Léo. Se você quiser, tamo dentro, amigão.
Então, beleza. Bom, a Eliana está falando... Eliana, essa quinta eu não vou, eu troquei aí, acho que não vai dar, mas logo nós vamos estar aí. Bom, Tato, boa noite, né? Boa noite, Lê. Obrigado de novo por estar com a gente, né? Eu falo sempre para todo mundo que é aqui de pertinho, principalmente, né? Infelizmente, ainda não no presencial, né? Nós definimos, eu não sei como é que vocês estão aí, mas em Bauru, pelo jeito, a maioria vai manter fechado, né? Nós já definimos que só voltaremos para o presencial quando tiver realmente uma posição muito clara em relação ou a vacina ou a coisa muito estabilizada, né? Então... É verdade. Ainda mais agora estão falando de uma segunda onda do Covid, não sei o quê, né, Lê? O pessoal está falando em lockdown agora dia 16, né? Vixe, meu. Em São Paulo. Mas tudo bem. Mas todo mundo relaxou demais, né, Tato? A gente não sabe direito o que é e todo mundo está vivendo vida normal, quase, né? É verdade. Parece que sim, a gente tolera um tempo, aguenta uma fase, meio assustado. Mas começa a passar em si o pânico, e nem tanto, porque em si tem consequência, você vê que ainda tem morte, tem contaminação. A galera começa a liberar, porque fica, sei lá, esgotado. Todo mundo já sem paciência de ficar preso. Exatamente. Bom, Tato, então o tema nós estamos fazendo aquele projeto, já participou de vários, né? Participou da Parábola, faz palestra com a gente. E esse está sendo muito bacana. O pessoal tem usado, só para te lembrar, o mesmo formato que a gente fez na Parábola. Muita gente tem usado a segunda-feira para fazer o Evangelho no Lar. Que legal. Como a gente tem feito o projeto Sermão do Monte, né? O pessoal acabou usando para fazer o Evangelho no Lar. Embora a gente começou, foi uma surpresa super bacana. Nós começamos a fazer o Evangelho no Lar de quinta-feira, das 7 da manhã às 7h30. Sim. E na segunda semana, foi quinta-feira passada. Nós tomamos um susto, porque eu falei, vai estar eu, a Ana, né? Mais 2, 3 malucos, que 7 horas da manhã ninguém merece, né? E tem muita gente acompanhando, foi muito surpreendente pra gente. Que delícia, cara, que ótimo, Lê. Que mais pessoas acompanhem a bênção do Evangelho no Lar em casa, falar sobre isso, sentir essa energia gostosa em casa. Não tem nada melhor, meu. Foi uma surpresa pra gente, o pessoal tem acompanhado. E a segunda também, o pessoal tem usado muito, tem muita gente falando, meu marido não faz, meu filho não faz, você fazer sozinho, e aí acabou fazendo nesse formato. Então, fique à vontade, o espaço é realmente seu, sempre uma alegria estar com você junto com a gente. Obrigado, amigão. E aí, no final, a gente conversa de novo, bate mais um papo, tá bom? Fechado, querido. Então, muito obrigado mais uma vez, Lê, por sempre lembrar de mim, amigão, por sempre me convidar para participar com vocês do Amigos do Bem, desses projetos maravilhosos que vocês fazem. Seja vídeo por Dia das Crianças, seja palestras presenciais, seja amizade na sua casa e na da Ana depois das nossas palestras. É sempre uma alegria enorme mesmo ter como você esse companheiro de doutrina e amigo acima de tudo. E mais uma vez estou aqui então para participar desse projeto, pessoal, com esse texto magnífico que o Lê me encaminhou, pessoal, falar sobre esse tema, essa é a sua parte. E eu falei, que maravilhoso. Eu quero pedir uma coisa a vocês, pessoal. O contexto daqui, dessa parte da Bíblia, no Novo Testamento, não está assim, uma história que veio acontecendo e veio desembocando. Claro que tem a história em si, mas Jesus, eu quero dizer, está vindo numa sequência avassaladora de ensinamentos morais elevados, coisas assim grandiosas, que eu preciso chamar a atenção para um detalhe de vocês. Imaginem que vocês estão ouvindo Jesus falar. Vocês estão ouvindo a palavra. Imagina como que ele falou o Cristo. O que ele falou? Esse trecho que o Lê me encaminhou. Está em Mateus 6, capítulo 14, versículo 14 e 15. E é esse segmento magnífico que ele menciona o perdão. Ele acabou de fazer a análise ou ensinar a oração do Pai Nosso. Não só a oração em si, mas também como fazer uma prece. E agora ele fala sobre o trecho que diz do perdão. Momentos antes, ele diz, e perdoa, isso no capítulo 12, né, no versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação e livrai-nos do maligno. Aqui ele fala assim, pelo menos estou lendo na Bíblia de Jerusalém. Aí ele continua aqui, pois se perdoardes aos vossos seus delitos, pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Veja que é uma condicional aqui, movimentada por uma lei. Não é a vontade de Jesus determinar aquilo. Não foi o mestre nosso que determinou, eu só perdoo se perdoar. Não, isso é uma lei que funciona inclusive para mim, diz Jesus.
Na cruz, Jesus perdoou para que se desvinculasse da obrigação, então, de agora não carregar uma mágoa lá onde ele vive, no reino dos puros. E ele nem se preocupou com isso, obviamente nem teve que fazer forças para não ficar magoado com o que nós fizemos, com todas as injustiças, as ingratidões, a crucificação. Então, ele está falando que existe uma lei. Qual é a lei? Que se perdoarmos os delitos que nós cometem contra nós, também nosso Pai, Deus, perdoará os nossos pecados, que é o que nós precisamos e pedimos, inclusive. E ele continua. Mas, se não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. Eu consigo entender e compreender, pessoal, que Jesus não está dizendo que Deus se posiciona como um homem que toma uma decisão partindo assim, também não vou perdoar. Não, agora também não quero. Como nós fazemos, não pode ser assim. Porque tudo que eu penso para Deus não se aplica adequadamente, como se aplica perguntando ao homem. Qualquer questão que você pergunte de Deus parece que tem duplo sentido, não encaixa, porque realmente você não está conseguindo comparar e entender o absoluto, sendo que somos relativos e por mais perfeição que tenhamos, sempre seremos relativos, nunca seremos absolutos, porque senão haveriam mais de um Deus. Então ele pede essa orientação, ele ensina o Pai Nosso e fala isso, ó. Pois, se perdoardes aos homens os seus delitos, assim também o vosso Pai vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. É bem óbvio. Ele fala na positiva e depois fala na negativa. Mas ele quer dizer que uma lei é assim, uma lei funciona assim. Essa lei é criada antes mesmo de Jesus existir. Porque a lei do nosso Pai é criação do nosso Pai antes da existência do Espírito. As leis dele, o que regia, a moral, o comportamento, todas as consequências, a causa e efeito, nós imaginamos claramente assim. Então não há como querer mudar esta regra. E é aqui que se apoia o nosso grande Emmanuel, que eu vou fazer uso de um texto magnífico que eu tenho e conheço do Emmanuel, por estar no livro que eu tenho estudado. E ele fala sobre como nos comportar para receber a dádiva do perdão. Só que ele nem coloca, pessoal, para nós a questão perdão, porque eu sempre aprendi, ou pelo menos sentia que, qual a diferença entre desculpa e perdão? Pedir desculpa e pedir perdão. Parece que desculpa é menorzinho. É quando você esbarrou e derrubou um pouco de suco na roupa da pessoa. Oh, desculpa, cara. Quando você pede desculpa uma coisa que você... Agora, perdão, aparentemente, quando você fez uma coisa grave. Eu entendo, praticamente, parece que não está tão fora da minha lógica pensar isso. Mesmo que eu possa estar errado, mas desde criança parece que sentia, pede desculpa para ele, pede não, perdão é muito grande. O que eu quero dizer com isso? Que o título que o Emmanuel colocou aqui é desculpa sempre. Como um conselho. Desculpa sempre. Não fica magoado. Perdoa, desculpa ele. Só que ele não fala o perdão. Você fica quase que eu já falei o perdão sem querer. Ele fala desculpa. Por quê? Porque realmente os nossos problemas são pequenininhos, pessoal. São coisas muito insignificantes mediante a grandeza de Deus e a grandeza da cura e a grandeza da soberania, da glória, do reino do nosso Pai, que não é um reino material, um reino que a gente pensa, um reino de satisfação, de felicidade, de plenitude, de sensações. Olha, nem a sensação, é tão limitado o nosso vocabulário, nosso pensamento, mas aquilo de mais sublime que a gente pode sentir e ter como contato com o nosso Criador. E o Emmanuel então pede isso para a gente. E ele dá um roteiro, uma explicação, uma maneira de nós fazermos que vai dar certo. Como funcionará? Porque parece realmente muito difícil de esquecer, perdoar ou desculpar que seja a agressão quando foi feita contra nós, ou quando foi feita contra o nosso filho, ou contra a nossa esposa ou nosso esposo, contra alguém que nós amamos muito e foi uma injustiça daquelas, meu. Ou foi uma coisa que não foi injustiça, mas, pô, que malcriação, que ruim, que malcriado, que grosseria, que sacana comigo. Tanto que eu demonstrei amizade e a pessoa me paga assim. Eu sei que é duro, mas há uma maneira de nós conseguirmos safar, e o Emmanuel nos explicou, para a gente não demorar mais muito. Olha que coisa linda. Desculpa sempre, diz o Emmanuel. Está no Fonte Viva esse texto, tá bom? Capítulo 135. Ele diz assim:
Por mais graves que te pareçam, olha já como ele já começa dando sentido do que eu estou pensando. Por mais graves que te pareçam, não importa, não cria caso. Olha só. Por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Vamos prestar atenção no que ele está orientando. Não te detenhas. Quando que eu fico detido por uma coisa? Quando eu fico encanado com aquela coisa. Quando eu fico relembrando aquela coisa, remoendo. Não te detenhas, por exemplo, muito com o medo da chuva. Pode nem chover. Então ele fala, não fique encanado, indo lá fora, olhando a chuva toda hora, fica aquele preocupado. Não te detenhas muito. Mas o que ele pede nem é medo de chuva. Não te detenhas, por mais graves que te pareçam as faltas do seu próximo contra ti, na reprovação. Então alguém fez algo para você. Não fica falando, mas aquela pessoa é muito ruim mesmo. Para a mãe dela também ela faz tal coisa. Não fica reprovando a pessoa. Porque isso é uma maneira errada de comportar para se livrar do que a gente está querendo nos livrar hoje. O que é? De não conseguir perdoar alguém que nos perturbou. Vamos conseguir sim, vamos tentar fazer isso. Olha só. Por mais graves, não te detenha na reprovação. Então é bem objetivo o pedido. Pensa em outra coisa. Vai ver um filme diferente de um tema. Liga para alguém que você está com saudade. Vai ver um show no DVD. Vai num lugar que você estiver podendo frequentar, num centro que está aberto, ou numa igreja. Como vocês estão falando aí, são espíritas aqui comigo. Vou ver uma palestra espírita, vamos ler um livro espírita, vamos ler um pouco. Desconcentra, desfoca disso. Não fica com aquela obsessão por esse assunto, remoendo. É a nossa cognitiva e a metacognitiva que ficam trabalhando porque nós ficamos tentando falar, ai, já parou de esquecer? Você já se esqueceu as raivas? Não esqueci ainda, ai, também não esqueceu. E fica esse círculo vicioso em nós. Então ele fala, não te detenhas na reprovação. Não reprovar o que é? Não fica falando mal da pessoa, apontando coisas para reprovar. Olha, isso aqui você foi reprovado nisso. Olha, isso aqui você está errado, isso aqui você está fazendo errado. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Imagina os bons espíritos nos assistindo, a gente está remoendo já faz um tempo, está começando a ficar ali remoendo muito, reprovando e criticando aquela pessoa. De repente, você cristaliza as trevas. Você cristaliza, você tornou material uma coisa. Cristalizar dá aquela ideia assim de que o Einstein também falava, que a matéria é uma energia cristalizada. Por quê? Porque se você perceber no início do universo, a matéria estava tão quente, tão ricocheteava um átomo no outro, ou nem átomo tinha formação. As coisas estavam todas ainda em forma de energia, como nós não temos ela ainda em matéria. Mas com o resfriamento, as coisas foram aglomerando e ela foi se brotando em matéria. Claro que tem um bóson aí, um bóson de Higgs, ou a partícula de Deus, que explica a materialização dessa parte. Também tem toda a explicação científica e lógica, mas quero dizer, isso é um fato. Essa energia que o Einstein comenta, parece assim, ela se cristalizou. Então a nossa energia de sentimento, toda a raiva, toda a mágoa, ela pode se cristalizar. Pelo menos o Emmanuel usou essa palavra. E ela pode cristalizar em nós algo que então torna muito mais difícil de se livrar daquilo. Imagina um rim que tem facilidade de formar cristais de cálcio e dar pedra no rim. Eu tenho o esquerdo principalmente, tem lá sempre uma poeirinha de calcificação. E eu tento beber água regularmente, mas qualquer período que eu fico um pouco a mais, ela cristaliza. E complica quando ela cristaliza, porque quase sempre ela já dói um pouquinho para sair, ou ela pode aumentar e formar uma pedrinha mais significativa, que pode criar problema ao passar nos canais mais estreitos. Isso tudo é uma consequência que dava para ter sido evitada antes. É o que ele está pedindo. Se você não ficar remoendo, se você não ficar reprovando uma pessoa que agiu mal e que você está magoada com ela, e fica então agora levantando ainda mais, ou só aquele problema que seja que ela fez, mas você está cristalizando em você, não nela, as trevas, uma coisa ruim, e isso opõe a barreira da luz. Então é como se estivesse armando uma coisa que o sol está sendo obliterado, uma nuvem, uma coisa nublada, e que você não está mais recebendo os benefícios do sol, que vão matar todos os fungos, vão matar as bactérias espirituais, vão matar tudo aquilo que o sol no nosso planeta faz de bem, e no mundo espiritual, obviamente, também tem essa relação.
procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las. Então ele pede, a vítima da maldade, ele pede atenção à vítima da maldade, seja lá o seu filho, o seu esposo, o seu cachorrinho, alguém. Você faz o quê? Procura nele, na vítima, algum bem que possa soerguê-la. Então vamos lá dar um apoio, fazer um curativo, fazer companhia, ouvir a história, contar uma história, encher de entusiasmo, compartilhar uma amizade. Vamos tentar fazer isso. Como for, emprestar um dinheiro, com bom senso, com ajuda mesmo, pela necessidade, sem perigar perder o amigo também, porque a gente conta, amigo, não empreste dinheiro a um amigo que você perde o amigo. Poxa vida, essa frase é dolorida, mas é verdadeira muitas vezes. O amigo não pode te pagar, ou pode, mas não te paga, e aí rompeu uma amizade por causa do dinheiro. Muito ruim isso aí. Então, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento. Olha que palavra que o Emmanuel coloca. Eu falei, será que é? É porque logo em sequência já dá para entender. Do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Essa imagem para mim é bem significativa. Eu estava uma vez nos Estados Unidos e estava muito frio. Foi no dia da posse do Barack Obama. Foi um dia antes que a gente estava lá. E nesse dia foi um dia depois, que nós fomos visitar ali onde foi o local. E estava muito frio, um frio assim, avassalador mesmo. E tinha algumas árvores que estavam sem folhas nenhuma. Caíram todas, elas estavam só no que é galho. Que eu imagino que não faz fotossíntese aquilo ali. Então ela estava sem água, porque estava tudo congelado. Vocês lembram do filme do Forrest Gump, quando ele encontra a Jane, ele está fazendo um discurso num palanque ali, no Lincoln Memorial, e aí ele vê a Jane, e para ele se encontrar tem uma multidão, é melhor entrar pela água, e ela entra, é um espelho d'água, é raso, bate no joelho, assim, e ela entra, ele entra também, aquele lago, aquele espelho d'água, sei lá, uma altura, quanto é, bem, na internet tem informação, estava congelado, eu bati uma fotografia de uma maçã que acho que caiu, e ficou na superfície, assim, nada afundado, que nem em cima de uma mesa. Então estava um frio, e eu falei, essas árvores não vão sobreviver, não é possível. Está frio demais aqui, ela não tem mais condição de sobreviver. Mas aqui o Emmanuel fala isso, e depois eu fiquei sabendo lá mesmo, é assim. Tenta animar a pessoa que ficou triste com a agressão, ela merece dar atenção a ela, sem dúvida nenhuma. Do mesmo modo, olha que comparação, como a vida opera milagre do reverdecimento, ela torna verde outra vez, ela enche de folhas outra vez nas árvores aparentemente mortas. Você vê que um rapaz, um espírito para escrever um negócio desse, ele deve conhecer bem esses países que congelam assim, não pode ter sido só no Brasil, pelo menos que ao sul até acontece, de ter grandes momentos de frio, nossos irmãos do sul. Mas aqui, pelo menos em São Paulo, Centro-Oeste, em Bauru, não tem perigo de acontecer isso. Então, se eu não tivesse essa informação, eu jamais conseguiria escrever algo assim. O Emmanuel deve ter essa experiência muito bem vivida em outras ocasiões, como nós sabemos das reencarnações do Emmanuel. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Compara isso na sua vida. Aqui teve época de eleição, muitas opiniões diferentes. Eu percebi uns ataques uns aos outros assim desnecessários. Nós estamos brigando aqui embaixo por duas pessoas lá em cima que não deveriam também brigar, mas nós nos envolvemos e é difícil argumentar ou compreender essas decisões dessas criaturas. Como que você vai votar nessa pessoa? Ou como que você vai votar naquela pessoa? Como que você consegue fazer isso? Como que você tolera? Como é que você permite? É o que ele pergunta, Antes de tudo, lembra como é difícil julgar as decisões das criaturas nas experiências que divergem da nossa. É diferente para ele, é diferente para mim. O Emmanuel está pedindo, não dá para julgar, pessoal, não faça isso. Não seja uma pessoa equivocada nesse ponto. Como refletir? Essa frase é poética. Apropriando-nos da consciência alheia. E como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Imagina que vocês amam essa pessoa que está falando. Um professor, pensa aí num professor, que foi um professor seu, e você o ama. Você gosta das coisas que ele fala. E é importante que você aprenda aquela matéria, porque vai ter vestibular. Vai ter vestibular naquela prova. Você quer. Eu ia ligar. Aí. Ligar o ar aqui, porque tá ficando mais calor. Então, pessoal, para que você não fique um pé atrás, não desconfie.
Imagina que o Emmanuel, numa imagem que você forma do Emmanuel, está aí com você, te ensinando, te falando isso. É claro que eu não poderia tentar entender somente pelas palavras de Mateus, porque de Mateus até nós veio tendo muita tradução, muita alteração, muita confusão, mesmo que bem intencionada. E o maior problema não foi de Mateus para cá, foi de Jesus para Mateus. Porque imagina, se alguém aqui consegue captar o pensamento elevado de um Cristo, imagina com que amor ele não falou isso, com que ternura ele não explicou, não ensinou para a gente. Imagina a grandeza de um Cristo te passando as lições mais profundas e mais sábias da moral, do bom comportamento, e se você é capaz de anotar alguma coisa que faça justiça ao que ele falou, que seja condizente. É claro que o Mateus anotou coisas sensatas e coerentes, mas tinha muito mais por trás, que nem é necessário porque a gente não ia conseguir captar. Mas imagina Jesus falando e agora Emmanuel também ensinando. Um aluno, alguém que está mais graduado do que nós, mais experimentado na vida, mais conhecedor, já foi mais lapidado, já passou perrengues que a gente não consegue imaginar. Emmanuel esse, já se encontrou com Jesus, já esteve perto do Cristo, já experimentou aquela sensação divina, descreveu para a gente em há 2000 anos, e está escrevendo isso para nós, pedindo o quê? Que a gente atente para uma expressão que Jesus falou. Assim como Deus, você perdoa o teu irmão, Deus perdoa o teu. É a condicional do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido. Eu não posso não compreender isso. É assim. É a lei. É a lei da causa e efeito. É a lei que Deus criou para todo aquele filho que consegue se desprender das agressões que fez. Desprender que jeito? Não ficar magoado. Mas ficou uma cicatriz só no corpo físico. Ficou uma cicatriz, uma marca da maldade no meu corpo físico ou na minha história, mas só no meu corpo físico e na minha história passada, porque em mim mesmo, que é o espírito, não ficou mais nada. Tentemos fazer isso. Esse é o roteiro. Ó. Primeiro, não fica remoendo os problemas, não fica reprovando, não perca tempo, não te detenhas. Como eu não me detenho nisso? Detenha-se em outra coisa. Vai ver um filme, faz um prato novo, chama alguém para jantar na sua casa, desfoca. Dá para fazer, isso dá para fazer. Aí ele fala da cristalização, da condenação. As vítimas da maldade também nós podemos se erguer, como as árvores ficam verdes e renascem, como a vida faz esse milagre. E que é muito difícil pensar com o coração de outra pessoa, realmente. Se o nosso coração nos prega peças, como que eu posso analisar que aquela pessoa devia atuar de acordo com o que eu acho que ela devia, sendo que eu não conheço nada da história dela. E digo nada é nada mesmo, porque a sequência reencarnatória daquela pessoa pertence a ela e é milenar. Eu não tenho como avaliar isso. E o Emmanuel está falando, mas nem deve fazer isso, nem precisa. Além de não conhecer, não ter capacidade de não saber, não deveria. Porque vai cometer injustiças que envenenam a você mesmo. Olha que legal. Olha que frase legal do Wagner. Meu. Cada um de nós é como uma flor, tem um momento certo de florescer. É verdade. E esse momento, Wagner, você floresce quando você decide florescer. Não é possível que nós pensemos assim, eu não vou... permitir que aquele filho floresça agora, Deus falando, e você fala, puxa, eu queria tanto já melhorar e tentar, não é assim, a lei é que nem o sol, abriu a janela, ele entra em casa, olhou para a luz, ela está lá, você que nubla, é isso que ele está falando, não nuble nada, bem colocado esse exemplo da flor, porque remete também a esse florescer da luz do sol, que tem muito sentido. Como refletir, então essa frase ali, se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. Olha que bonito o conselho. Se o mundo está fazendo injustiça, falando de você, ou está uma bagunça e você está mal conseguindo concentrar, então faze silêncio e espera. Esse faze silêncio dá para entender mais de uma maneira. Faça silêncio sim, não bata a boca. Lembra daquela história do Chico, que ele estava muito nervoso, queria falar com não sei o quê, e a mãe dele em espírito fala, Chico, coloca água boa na boca, água santa. Ele fala, nossa, tá bom, e vai procurar, e procura, e não encontra. E depois conta a história, não sei se foi assim, teve esse intervalo, mas ele fala, não, Chico, a água boa você encontra aqui em casa mesmo, da água da moringa ali. Aí ela fala, mamãe, mas por quê? Fala, água boa você é água santa, água pura, você põe a água na boca e não engole. Aí você fala, é famoso, não precisa nem ficar recontando. E você fica ali, se quiser falar, você fala com a água boa. A hora que você tiver calma, aí você engole, então você esfria a língua, e aí depois você pode conversar. Para não fazer agora daquela situação que era uma tentativa de paz, sempre toda conversa,
toda réplica, toda tréplica, deve ser uma tentativa de esclarecimento, de paz. Toda contra-argumentação deve ser para colocar fim na briga e sim para aumento da possibilidade de resolução do problema e não criar outro. Tem um problema em casa. Se você briga e ofende a pessoa, você criou outro e não resolveu o problema. Então é tentar resolver aquele problema que apareceu. E então ele fala, se está o mundo alarmando, gritando para você, silencia. Não fala verbalmente, fisicamente, não bate boca não vai telefonar para ela agora. Dá um tempinho aí para vocês dois, para você e para ela. E também silencia o seu coração. Essa é mais importante ainda. Silencia o seu pensamento no mal, na vontade de revidar. Não comenta com as outras pessoas, a menos que você precise realmente de um conselho. Mas o primeiro conselho que quem tem que te dar é Deus, passando pelos bons espíritos, passando pelo teu anjo da guarda até chegar a informação a você. Essa é a informação primeira. Você tem que chegar quase que consciente. Esse você nem precisa envolver outras pessoas. Calme um pouco o coração. Silencia, diz o Emmanuel. É a dica. Ele não está pedindo para fazer grandes revoluções, hein? É só assim. Para de remoer, para de reprovar. Isso vai te nublar, a energia vai ficar bloqueada. Não dá para pensar no coração do outro. Isso já é uma chance de ternura no nosso coração. Ó. Não dá para avaliar. Aquela pessoa não pensa como você, tem as razões dela, tem os motivos dela, tem a fome que ela estava, tem o calor que ela estava, o desespero que ela estava, tudo isso. E é claro, vamos ajudar aquele que foi vítima, mas revivendo o ânimo nele. Isso é saudável. Então ele fala, faça silêncio e espera. Espera o quê? Espera que o tempo vai passar, ele vai corrigir, ele vai solucionar. Lembra que Simão Pedro comentava com Jesus, mas mestre, Yohadeb está falando que eu aceito o dinheiro das doações para a Casa do Caminho para usar para meu benefício. Ele falava, Simão, não tem problema, Yohadeb vai viver, Simão. E ele não entendia muito. Yosef tem dito que Yosef vai viver, Simão. O que ele quer dizer vai viver? Eles vão responder por isso. Justiça vai ser feita. Mas não como ser vingança vai ser feita. Justiça sim. Ele aprenderá que isso não é bom para ele e para as outras pessoas. E ele vai ter que aprender de algum modo. Pode ser de um modo mais tranquilo, se ele preferir. Pode ser um modo mais dolorido, se ele preferir. Pode ser um modo mais ou menos, se ele preferir. Pode ser dos dois, mais de uma vez, porque ele não aprende mesmo. É o ensino, tá bom? A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Muito nervoso, sem entender todos os lados da história, é difícil perceber todos os lados. Eu sempre penso numa história que pode ser que eu proponha para vocês, vocês entendam bem. Imagina que você está numa festa onde você tem um grande amigo, um grande parceiro, e ele bebeu, por exemplo, 2 latinhas de cerveja, o suficiente para cair no bafômetro. Você sai da festa, você não bebe nada. E foi parado por um comando de polícia, que não deu para ver logo na saída, mas não tem outro caminho. É uma rua que você vai cair ali. E então você para ali, imediatamente pedido do seu documento, você pega, o policial sugere que você faça o bafômetro. Você já viu que uma pessoa que não quis fazer o bafômetro foi conduzida à delegacia. Ele então, você faz e não dá nada, ele é muito educado com você. Mas uma outra pessoa que fez o bafômetro e foi pego dirigindo alcoolizado, está dando um maior problema dentro dos rigores da lei. Não tem nada de brutalidade, nada de ilegal aqui, está tudo certo. Você avisaria o seu amigo? Se você avisar o seu amigo, você abre um precedente para que outras pessoas que também têm um coração amigo aí entre eles, também avisem os seus amigos. Então você concorda que é legal, mas eu estou avisando para ele não dirigir. Tudo bem, mas muitas vezes você avisa o amigo para ele desviar do caminho. Você avisa o amigo para ele não passar por ali, sendo que ele pode cair. Você está burlando uma coisa. Mas meu amigo, eu sei, eu também acho que avisaria. De coração, sem a maldade, sem refletir para isso. O que Emmanuel pede só, reflita que outros corações também sentem. E podem avisar o amigo. Agora, vamos supor que você está lendo no jornal e viu que um amigo avisou, está lá marcado no WhatsApp, aí o cara foi, desviou do comando de polícia e bateu numa criança, num carrinho de bebê, Deus me livre, atropelou um casal de namorados, ou sei lá, invadiu uma casa, estraçalhou com uma pessoa, Deus me livre. Você está lendo no jornal, você não está envolvido pela emoção, você não julga diferente, mas você não acabou de sentir que você avisaria um amigo? Você fala, esse cara também que avisou, um mau caráter igual ao outro.
E sendo que às vezes eles não são mau caráter. São dois irmãos que viveram essa infelicidade de se encontrarem, um lá bebeu 2 cervejas, conseguiria até dirigir, mas pela lei não pode, então não pode, a César o que é de César, vamos obedecer à lei para paz, liberdade e boa convivência na nossa sociedade, temos que obedecer às leis, e aí você comete esse pesadelo na sua vida. Todo mundo, então, talvez se você, qualquer posição que você estivesse, você julgaria diferente, você analisa diferente. Você fala, realmente, se eu tivesse encarnado como o cara que bebeu, eu gostaria que meu amigo me avisasse. Não imaginava que aconteceria isso. Se você fosse a pessoa, eu também avisaria, porque tem um amigo do coração, não quero que ele fique em situações embaraçosas, eu podendo evitar, mesmo que a intenção foi só que a esposa dirigisse. Mas o melhor seria então que fazer, pega lá o carro, você fala, amigo, fica aí, eu estou indo de Uber te buscar e eu vou dirigir para você. Tudo bem, aí você resolve o problema de uma melhor maneira. Mas então, pessoal, o Emmanuel só pede, vamos refletir, não julga, tá bom, pessoal? A observação justa é impraticável, ou seja, é impraticável sermos justos agora, então não tenta fazer justiça. É o que eu entendo. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. E é óbvio que a neblina nos cerca. Mesmo que eu não esteja com essa mágoa toda, eu sou limitadíssimo. Você acha que eu consigo compreender o que o Chico compreendia? O mundo espiritual, a vibração daquela pessoa, as circunstâncias daquele sentimento que ela está passando agora, por quê? O amor que ele tinha, é claro que eu não tenho. E imagina mais Jesus ainda mais. Então não tem como. Então não tentemos fazer. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza. Ele deixa bem claro, nem é toda, mas suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Então, dentro da nossa capacidade, vamos ter uma suficiente clareza para entender. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Agora virou para nós, hein? Agora ele está falando tudo que nós temos direito e cresce a nossa vontade de massacrar um irmão que errou, que falou um palavrão, que fez uma coisa errada, uma bobeira. E nem precisa pensar em crime tão horrível, tá, pessoal? Pensa que a pessoa falou um comentário sem graça, fez uma brincadeira estúpida na hora da janta, você ficou envergonhado na frente dos outros. Tá, vamos pensar nessas coisas possíveis, é desculpa que ele pede. Que a grande maioria também dos males, não é tão horripilante o que fazemos, né? Imagino. Então ele pede que amanhã você resolve isso. Porque você também não está isento de crítica. Olha isso. Através da nociva complacência para contigo mesmo, ou seja, vamos entender bem o que significa essa palavra. Ó. Complacência, desejo ou cuidado de comprazer. Se uma coisa lhe compraz, uma coisa lhe agrada, uma coisa lhe é prazerosa. Então, através da nociva complacência, através do nocivo prazer, dessa condição que me agrada, para contigo mesmo, ou seja, essa situação que eu fico feliz, regozijando de ver, às vezes, algum irmão numa situação embaraçosa, agora sendo envergonhado, humilhado por mim, né, ou por alguma pessoa, mas tendo o que merece, como nós pensamos e falamos, através da nociva complacência, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Muitas vezes você também foi uma pessoa muito antipática, muito difícil aos seus semelhantes e você não percebeu. Para você aquilo era natural e era um problemão para as outras pessoas. Olha que coisa grandiosa. Deixa eu ver no tempo que tá, 35, maravilha, estamos dentro do prazo. Então ele diz isso. Se há quem nos ame, há qualidades louváveis. Ou melhor, se há quem nos ame, olha essa condicional. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, e assumamos que temos qualidades louváveis. Poxa, somos cuidadosos com o nosso filhinho, somos atenciosos para os nossos pais, respeitamos a lei de trânsito, não dirigimos embriagado, não fazemos, não aceitamos troco errado. Poxa, apesar de louváveis, apesar de que isso aqui era tudo obrigação, mas dentro da nossa condição, você gosta do cãozinho que dá pata, né? Então vamos lá. Apesar de louváveis essas nossas condições, esses bons comportamentos que fazemos, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Tem pessoas que, por se agradarem com você, por serem muito amorosas, vão exagerar nas suas qualidades, ou notá-las, vão comentá-las, terão indulgência às tuas imperfeições, que é um pedido do comportamento caridoso. A indulgência às imperfeições dos outros é fazer vista grossa, é não fazer propaganda do defeito alheio, é não fazer-me se sentir maior
pelo defeito dele. Não, eu não sou nada maior porque ele tem defeito. Uma pessoa ter defeito não significa que você é maior, não. Você pode ser menor do que ele. Ele sarar do defeito dele também não significa que você também melhorou. Imagina que você está criticando tanto o defeito dele e ele fica, então, instantaneamente como um Cristo. Você não mudou nada. Você não tem nada a ver com ele em si, na tua condição moral. Então não tem cabimento algum você criticar ou se sentir maior ou menor. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, olha que coisa linda. Se há quem ame as suas qualidades louváveis, há quem destaque as suas cicatrizes. Aquela parte que a gente quer esconder. Por que ele fala cicatriz aqui? Porque ele tem vergonha de uma cicatriz. A gente mostra a cicatriz mais intimamente. A gente mostra para o médico, a gente mostra para pessoas mais íntimas da nossa família. Ainda mais se for num lugar que a gente mostre, com cuidado. Agora, ninguém quer ter uma cicatriz no rosto. Ninguém quer ter uma marca de cicatriz. Por quê? Porque isso nos incomoda. Isso atrapalha nosso orgulho. Somos assim, todos nós. E somos até naturalmente, ainda no estágio, está correto estar assim. Mas olha que coisa impressionante. E os nossos defeitos. Então, cicatrizes foram aquelas coisas que eu passei no passado. Eu não tenho mais, mas tive no passado. Eu errei, agora trouxe só uma cicatriz. Até já uma parte assim, que é uma fogueira que apagou. Mas tem lá as marcas de onde teve a fogueira. Agora, você sendo uma pessoa que tem defeito, pode alguém te apontar em público. E isso você também tem essa falha. Como eu também tenho. Como o Alexandre também tem. A Ana também tem. E estamos aqui para isso, justamente. Qual é o problema de ter problemas numa escola? Eu estou aprendendo, estou aqui para isso. Vamos em frente, que o texto é magnífico. Pessoal, o tempo passa muito e eu não quero perder muito tempo com vocês. Gastar o tempo de vocês. Então, olha só. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Olha, não sei se você percebeu, mas você gostou dessa crase na minha revisão aqui? É uma crase aqui. Não é qualquer um que lê com essa crase. Se você quiser ler, ele não precisa nem entrar não, amigão, é só para você sacar, ó. De novo, ó. O Lê entrou aqui, ó. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão. Olha... agora ficou bom esse ato. Eu sabia que você iria me exaltar as qualidades, Lê. Nós estamos aqui fazendo um teste ao vivo, pessoal. E o Lê estava combinado, tá sabendo? Não, brincadeira, amigão. O Lê, quiser ficar aí à vontade, mas tem mais um pouco de palestra aqui. Então, a revisão do passado obscuro. Olha cada frase conceitual que o Emmanuel coloca. Tem gente que ajuda, exaltando o futuro luminoso, que é o que deve ser feito. Estimular as folhas verdes da árvore que vai voltar. Estimular, não, vai voltar essas folhas. Tudo vai passar, vamos embora. É em marcha os aflitos, vamos em frente. Exalta o amanhã que vai acontecer. Essa fé no futuro é que nos faz passar com mais força o que temos que ser resignado agora, que não está gostoso, está incomodando, mas infelizmente está fora da minha alçada, do meu poder, da minha capacidade de mudar o quadro, não tem outro jeito. Algumas coisas tem, muitas coisas tem. E muitos quadros dolorosos apareceram porque nós não mudamos quadros transitórios anteriormente, muito mais fáceis e possíveis de serem mudados. Não mudou para ver que você já podia mudar com a tua vontade, com o teu esforço. Não mudou outra vez, estou tentando, não mudou. Agora não dá mais para ele mudar. Não dá mais para mudar. Agora é encarar essa situação. Olha que coerente isso tudo. Então, há também quem nos perturbe, nos constrangendo a revisão do passado obscuro. Você não deveria fazer isso para a pessoa, a menos que você está conversando com uma pessoa muito próxima, muito íntima, um filho, por exemplo. Aqui você está dando um conselho para o filho. Lembra o ano passado que você não estudou bem para o vestibular? Você repetiu, você reprovou, você não passou em nenhuma das 4, 5 faculdades que você prestou. Vamos esse ano estudar melhor? Você remexeu num ponto dolorido dele, mas a sós, com toda a ternura, com toda a assistência que você percebe que o seu pai, que o seu irmão, que o seu amigo está querendo lhe dar. Um quarto para você estudar, uma coisa bem legal, você não vai precisar trabalhar. Todas as coisas que pode ser, de vez, todo um pai ou uma mãe desejar ao seu filho. Então, isto é essa situação. Essa revisão do passado não pode ser exagerada e usada de uma maneira que acabou até piorando. É como uma ferida que está lá, você vai colocar ainda um remedinho nela, você quer pôr uma coisa, mas você não pode cascavucar e vai machucar tudo de novo. Ainda está verdinho o negócio, ele está amadurecendo.
Tá bom? Tenhamos essa indulgência e essa benevolência. Indulgência é muito importante, é muito colocado no livro Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Espírito José, que ele fala que sejamos espíritas indulgentes. Aquele que recebe, por exemplo, um desenho, ele não dá esse exemplo, eu que estou dando, mas recebe o desenho de uma criança que fez você, a sua casa, a sua família, e você fica feliz, e você percebe que não está o desenho, não está nem sendo reconhecido que é você, não tem caricatura, não tem... É lógico, um desenho de criança de 5 anos de idade, mas você valoriza, que bonito, olha o patinho aqui nadando, olha esse outro aqui voando, qualquer coisinha, para que ele se estimule a fazer novos desenhos mais aprimorados. E é óbvio que ele vai se aprimorando com o passar do tempo, com a destreza manual. Ele pode não ser tão bom quanto um outro que vai ser, mas ele abandona por conta própria e não fica inibido em pintar com medo de você criticar e só estimular. Estimula, melhora e, é claro, evitar criticar. Não é que você não viu o defeito. O indulgente, ele vê, ele não é cego, ele está enxergando. Só que ele não está querendo levar isso adiante, ele não está querendo levar mais. Isso tudo, olha que profundidade baseada nessa frase de Jesus. Porque assim como perdoar ao teu irmão, Deus também te perdoará. E assim como não perdoar, não perdoar. Dentro do próprio grau, perdoei aquele, mas não perdoei esse. Você vai ter um teu proporcional perdoado, com certeza. Não é que você não perdoou nada, não. Conforme você vai ganhando condições de desculpar e perdoando e se desculpando de coração, você está livrando um monte de coisa também que você fez. É proporcional, obviamente é assim. Então olha que coisa mais linda. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Use a bondade e desculpa. Desculpa o quê? Desculpa ele, coitado. Ele também tem seus problemas. Não carrega com você esse mal. E agora ele está falando, não faça isso que eu te falei. Não fica remoendo os defeitos, não fica chamando a atenção, não fica lembrando, não fica fazendo tudo que pode. Isso você cristaliza em você uma coisa mais difícil de se soltar. Lembra do exemplo da pedra do rim, que você fala, nossa, agora tá doendo, hein? Você cristalizou em você um probleminha, ou um problemão. E isso vai fazer com que você bloqueie a luz do sol, que foi dado um bom exemplo da flor florescendo. Você está sem luz, está difícil o crescimento. Olha que coisa mais linda. Use a bondade e desculpe incessantemente. Ensina-nos a boa nova, ensina-nos a boa nova, ou seja, ensina o evangelho do Cristo, Jesus ensina a boa notícia, que o amor maiúsculo, ele colocou aqui, cobre a multidão de pecados. Olha que legal, é aquilo que eu estava antecipando um pouco. Você dá uma desculpadinha aqui, você já conseguiu se livrar de um monte de problema que você fez proporcional àquele. Porque quando alguém faz uma mágoazinha para você, ela não faz só para você, ela faz para outras pessoas também. Então ela fica com débito não só com você, com todos que fizeram, mas em ela aprender aquela lição, em ela não mais se sentir magoada ou perdoar alguém que fez aquela para ela, todas aquelas outras em si, ela compreendeu. É claro que há uma consequência, óbvio, não é tão simples como eu quero dizer e também não sei para dizer, mas aquele nível de perturbação você já não atinge mais. Dá para entender essa frase. A sua caridade vai cobrir uma multidão de pecados. Ele diz, o amor cobre, seja amoroso com ele, coitado também. Tenta criar uma história. Pensa que ele é uma pessoa como se fosse o amor que você tem por um filho. Ah, não consigo. Por um amigo bem próximo, uma pessoa que também está sofrendo, que errou, coitado, tá difícil para ele. Sem esquecer, é claro, da vítima, de ajudar a vítima. Ele pede isso parágrafos atrás, tá bom? Bem na frente, antes e primeiro. Mas ele só pede que não revide, que não fique com tanta mágoa, não cristalize isso no seu coração. Quem perdoa... Agora a última frase do texto de Emmanuel. Olha que coisa magnífica, pessoal. E vai dar certinho no tempo. Estamos ali, 45, falta 5 minutos para a gente concluir 50 minutos. Olha que coisa animal. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, precisamos parar um pouquinho. Esquecer o mal, também aparece essa frase, essa palavra, com Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Esquecer o mal que lhe fizeram, esquecer... Não é um esquecimento da amnésia, não é um esquecimento da demência cerebral, porque aí você não conseguiu trabalhar, você não digeriu aquilo e deu o seu perdão, deu a sua desculpa. Se, por exemplo, uma pessoa está muito magoada com uma outra, ferida mesmo, e não quer conversa, um irmão
de sangue. Ele não olha na cara há 2 anos. E essa pessoa cai num acidente de moto e bate com a cabeça e esquece uma boa parte da vida dele, como acontece, lembra outras partes, e esquece aquela mágoa que tem com aquele irmão, por exemplo, e começasse a até voltar ao relacionamento, conversasse, mesmo que tivesse alguma coisa mal resolvida, mas aquilo o ajudou, ele não perdoou em si. Não é esse esquecimento. O esquecimento é não ficar lembrando do negócio. Se eu chegar para o Lê, por exemplo, falar, Lê, sempre aquele dia, cara, nossa, eu esqueci, tinha uma palestra aí, eu não fui, pô, ameaçou uma chuva, e aí você ficou com seus convidados ali, a turma que foi ver a palestra, ficou meio chato, pô, você desculpa. E o Lê não lembrasse desse dia, que dia? Aquele dia, e a Ana mesmo falou, ô Lê, aquele dia que marcou, ia vir ele, era uma... Eu não lembro. E por isso não estivesse magoado comigo, falar, o Lê esqueceu. Mas será que se ele se lembrasse, ele não estaria meio chateado comigo? Não teria uma pontinha de mágoa no coração? E se ele falasse, sim, claro, Tato, lembra o que tem? Não, que isso, cara. Eu entendo perfeitamente. Eu também já muitas vezes esqueci um evento, um compromisso, desmarquei. Eu também fiquei com medo daquela chuva que armou, sei lá. E não tivesse, o Lê esqueceu. Por quê? Porque aquilo não faz parte mais do dia a dia do Lê. No dia de hoje, por exemplo, não passou pela cabeça do Lê a lembrança e, portanto, a mágoa depositada dessa lembrança no coração dele do dia que, supostamente, eu não esqueci esse dia, ainda bem. E aí, no dia de ontem, não constou. E no dia de ontem também não. E vê aí, há 3 meses atrás, o negócio teve 8 meses. Não constou mais. O Lê esqueceu. Mas se eu for lá, ele tem na informação. Ele não perdeu a informação no chip dele. Tá bom, pessoal? Olha como é sublime o negócio. É você perdoar entendendo que você superou, que você já se concluiu, que não tem por que ficar magoado por essa situação. Ou por qualquer pessoa que mesmo que tivesse, você superou e não vai ficar. Porque nem tem. Na verdade, Jesus não ficou porque não tem. Obrigado, Heloísa. Fico feliz da gente compreender junto. Isso aqui é muito bonito para mim. Porque todos passamos por esse problema. Então, concluindo a frase, pessoal. Quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, veja que para de mexer com uma coisa e mexa com outra. Aviva o bem. Tenta ser pacífico, tenta fazer que não lembrou, tenta quebrar o gelo fazendo uma festinha, dando um presente, chamando para ajudar em alguma coisa, pedindo uma opinião, qualquer coisa. Encontra uma maneira. Quando perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, as orações, o bom pensamento, a oração tem muito sentido, pessoal, depois que você passou o dia ali trabalhando naquilo, tentando, você chegar à noite e agradecer a força que você teve e que amanhã você possa continuar trabalhando naquilo, que você pede aos bons espíritos. Aí tem força essa prece. E não ficar pedindo, meu mestre, faça que aquilo aconteça. E ficou deitado na cama o dia inteiro, estando saudável, estando com possibilidade, ou ficou com o corpo mole de algum modo. Recebe do Pai Celestial. Então, quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe de Deus, do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo. Olha isso. Recebe como? Na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará. Ai, cara, essa palavra foi muito fera do Emmanuel colocar. O alvará. Por que alvará? O que é um alvará? Alvará de funcionamento. Eu tenho que ter o alvará para poder ter o consultório aberto. Um homem que tem um bar tem que ter o alvará para o bar ficar aberto. É a licença, é a permissão. Por quê? Porque você está adequado a praticar isso. Você já consegue se adequar, tem condições, aprendeu, está fazendo, e recebe o alvará de funcionamento. Mas se começar a sair da lei, perde o alvará, lei dos homens. Mas existe um alvará, segundo o Emmanuel, na nossa cabeça material, porque ele explicou tão bem, um alvará. Alvará de quê? Olha essa frase, de libertação de si mesmo. Se você conseguir fazer isso, perdoar, desculpar, deixar quieto, não ficar lembrando, avivando o bem, deixando para lá o que magoou mal, você vai ganhar um alvará de libertação, habilitando-se a sublimes renovações. E acaba o texto. Sublimes renovações, pessoal, cuidado, não quero que vocês imaginem que eu falei. Que depois se eu perdoar, aí minha casa vai ficar cheia de dinheiro, casa com piscina, carro importado. Não falei nada disso, não imagine uma coisa dessa. Sublimes renovações pode até ser uma vida ainda mais exigente,
mas que espiritualmente você está bem melhor, bem mais elevado, bem mais feliz, sofrendo bem menos. Ah, então eu vou fazer isso para ter uma vida mais difícil, para ficar mais infeliz? Pelo contrário, é bem mais feliz. É algo que a gente não compreende muito bem, como que uma coisa pode estar ligada à outra, mas está. Era o alvará. Então, olha de quem que vem, ó. Recebe do Pai Celestial, vírgula, na simpatia e na cooperação do próximo com você. Não vai Deus vir se materializar e fazer um negócio, não. É na linhagem, na vida, no nível que você está. Na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo. Ele vai dar o alvará para você se libertar desse erro, dessa mágoa, desse peso. Se Jesus não conseguisse nos perdoar na cruz, uma coisa impossível de acontecer, Jesus não conseguir perdoar, porque isso é completamente contrário à ideia de ter se tornado muito no passado um espírito bom, e depois um espírito puro, e depois, sei lá, com o tempo um Cristo. E sei lá, com o tempo Jesus já tem como Cristo também. Se os sistemas solares que ele evoluiu já não existem mais, e um sistema solar dura aí bem, sei lá, 15 bilhões de anos, 10 bilhões que seja, ele já viveu em mais de um, você sabe quanto tempo tem esse espírito. E já há quanto tempo já isso aí já tornou-se possível dele ser isso, porque já perdoa há muito tempo. Então, só imagina, se ele não conseguisse perdoar, ele não se desvincularia da Terra. Por quê? Porque tem sentimentos de dor, de mágoa, de lamento, de revide, de ódio, de coisa ruim a alguma coisa. Ele tem que resolver essa situação. Pela lei, ele está vinculado a isso, ele não consegue perdoar. Deus não pode perdoá-lo, por quê? Porque ele não consegue perdoar e ele participa da própria lei que ele está apresentando. E a gente, então, tem que voltar a reencarnar na Terra para conseguir fazer isso. E o que todos os espíritos falam, tentem melhorando, elevando. A Mônica Prestes fez uma pergunta importante. Já respondo, deixa na tela só mais um pouquinho. Até conseguir não ter mais nenhum sentimento ruim e libertar, e ir galgando estágios evolutivos, tá bom? Então, ele perdoou porque foi fácil para ele, mas foi o que a lei exigia para ele se libertar. Mônica Prestes, Tato, quando não temos o perdão de alguém, de um filho, temos que lutar por isso? Temos que lutar, Mônica, o tempo todo. Mas qual é o tipo de luta correta? Como que eu luto pelo perdão de um filho? Ó, Francis Assis, poxa, essa turma amada. Maurício, em seu nome, um beijo a todos os meus amados aí, fraterno de Londres. Essa turma é muito amorosa, mora no meu coração. Mandam cada vídeos lindos para mim. Bom, continuando aqui. Você deve lutar, mas às vezes o certo de lutar é aguardar um pouco para que o seu filho, que está passando por uma fase de adolescência, por exemplo, também trabalhe nele alguma coisa. Você já fez o que podia ser feito, você já arrumou o estrago, você já comprou uma outra coisa, sei lá o que foi, você já pediu desculpa, você já demonstrou uma certa boa vontade e não está dando? Continue em prece, em boa vibração. Logo também as circunstâncias da vida mudam e ele passa a ter um filho. E aí acontece dele também se apaixonar pelo filho e começa a perceber o amor que se tem por ele. Isso facilita muito. Eu passei a compreender muito mais meus pais tendo o Henrique. Olha que coisa legal. Um espelho aqui que refletiu para cima para mim. Um espelho que eu tenho como linhagem para baixo, que eu que deveria passar tudo para ele. Não, ele me passa uma compreensão dos meus pais. Só você perceber na sua vida se isso não acontece. Mas se não aconteceu nada disso, terá a oportunidade, principalmente se você pedir, Mônica, para Jesus te orientar, qual é o caminho, para o anjo da guarda também atuar no sentimento dele. E, aliás, quando você começa a pedir ao seu anjo da guarda um caminho, um comportamento para resolver um problema com um filho, que é muito importante, Mônica, sim, que se isso existe com você, que você resolva. E mãe tem que ficar com a parte mais dolorida. Por quê? Porque é mais fácil para a mãe perdoar o filho do que o filho perdoar a mãe. É assim. Eu sinto isso em relação à minha mãe e ao Henrique. E não vejo um homem errado ou mal. Eu perdoo a minha mãe muitas vezes se precisar. Mas para o Henrique é muito mais fácil para mim. Então, a mamãe, perdoe. Vai no quarto dele à noite, se ele mora na sua casa, coloca a mão e faz uma oração sincera, pedida. E atua no dia a dia. Como perdoar? Ai, será que ele vai ficar feliz se eu fizer isso? Mas sem que perceba. E vai voltando à amizade, vai quebrando esse gelo. É possível. Nada resiste ao amor, Mônica. Nada resiste. Pode durar mais de uma encarnação. Mas se você continuar tentando, Deus já te deu a oportunidade. Às vezes vocês são irmãos porque você é irmão daquela pessoa, você é filho. Você tem uma ligação muito forte com ela por ser irmão. Na reencarnação ninguém erra de endereço. E você estando ali encarnado, está tendo mais uma vez uma oportunidade de não manter uma briga, que pode
ter vindo anterior. E vocês brigaram por uma coisa boba, mas a raiva que deu é muito maior do que o motivo daquela briga. Mas deu a raiva, o que você vai fazer? É porque talvez é mais uma oportunidade que Deus está dando para você resolver. Então, lute até o fim. Nunca eu acho que uma pessoa estaria certa de falar, acabou, esgotou a possibilidade e para de tentar. E aí aquela pessoa arrepende, volta e essa não perdoa mais. Então, ele pode até aguardar, mas ele está em prece, ele está em oração. A oração é muito importante, pessoal. Tenham hábito de fazer oração para se sintonizar e terem melhores respostas, melhores conselhos. Ninguém vai dar um conselho ruim vindo de um anjo da guarda. O conselho é sábio. É como alguns que eu já citei aqui, exemplo que o Chico recebeu da mãe dele, que é um conselho inteligente. Como, por exemplo, naquela situação, eu aviso ou não aviso? O amigo está dirigindo o carro, vai embriagado, também não quero que ele se prejudique, também não quero que ele... Liga, fala, olha, tem um comando de polícia aqui na porta, cara, não vem, eu estou indo aí te buscar de Uber, eu vou resolver isso. Cara, aí você não tem nenhuma culpa. Você foi lá e dirigiu para aquela pessoa, você não avisou para aquele... Você está isento de responsabilidade. Aí que é uma coisa linda, que é uma coisa bacana, que você trabalha para ter essa paz, essa harmonia. Isso é válido, isso é o recado. Então, desse texto, dessa participação, era isso, pessoal, que eu queria tirar de vocês para hoje. Eu sei que vocês têm brigas entre irmãos da família, entre amigos, colegas, bobeirinhas, muitas vezes maiores. Tenta encontrar um caminho, é o teu treino, é o teu exercício, tá bom? E desculpar, perdoar é treino. Nós não sabemos escrever se não treinarmos, não saberemos escrever um idioma se nós não estudarmos, nós não seremos profissionais naquela área se não fizermos um curso. Nós temos que ter certas horas de voo para poder dirigir um voo mais simples, depois um voo com uma tripulação grande, né? Então, é tudo consequência e todos teremos oportunidades. Essa frase final do Emmanuel quer dizer isso. Deus vai te dar oportunidades, se você perdoar, Deus vai dar oportunidades através dos teus irmãos e dos próximos de você libertar-se de si mesmo, desse aprisionamento na dor, na mágoa e conseguir coisas maiores. Ficar ali preso em si, escravizado em nós, é uma coisa muito ruim. Quem comete pecado torna-se escravo do pecado, disse Jesus. Como me liberto disso? Não cometa mais pecado. Não cometa mais pecado, naturalmente você se desfaz, você se desvincula da lei de causa e efeito e passa a ter sublimes renovações. E aí, experiências melhores. Pode até ser mais dolorosas na carne, mas muito mais sublimes em espírito, muito mais elevadas. Meu amado Lê, eu poderia até falar uma poesia aqui que é legal, mas deu uma hora, cara. E estou à tua disposição, meu querido. Pode fazer. Posso falar, Lê? Claro, por favor. Tem uma que é do Olavo Bilac, cara, que ela se chama A Crucificação. E faz tempo que eu não falo, mas ela não está aqui agora, mas se eu memorizar é legal. Assim, ó. Fita o mestre da cruz a multidão fremente, a negra multidão de seres que ainda ama. Sobre todos se estende o raio dessa chama que lhe emana da luz de um olhar clarividente. Gritos e altercações, Jesus amargamente contempla a vastidão celeste que o reclama, e sob os gládios da dor aspérrima derrama as lágrimas de fel do pranto mais ardente. Soluça no silêncio, alma doce e submissa, e ao invés de invocar de Deus o fogo destruidor em tormentos que arrasem, lança os marcos da luz na noite primitiva, e pede aos céus em prece compassiva, perdoai-los, meu Pai, não sabem o que fazem. Veja que coisa sublime, cara. Nosso mestre ali na cruz, naquele perrengue, aquela dor aspérrima, aquela coisa dolorida não morre, aquela morte que é lenta, e ele pede a Deus que perdoe-nos. É claro que eu não posso entender isso, Lê, como um conselho dado de Jesus para Deus. A água não pode, que está caindo, voltar para a caixa d'água. Ela está caindo. Ele só pode usar aquela água corretamente. Então ele fala, Senhor, Pai, da minha parte está tudo certo. Tanto que eu falo, eu compreendo, vamos perdoá-los. Perdoá-los. Eu não sei direito como que é essa frase, mas da minha parte está tudo bem, meu Pai. Está tudo consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Fiz o melhor que pude. Essa que é a ideia. Então, essa é a situação. E perdoar na cruz acho que é um dos momentos mais difíceis, porque você já foi injustiçado, sem amigo, humilhado, dolorido, envergonhado, escarrado, tudo aquela coiseira ali, e
e com uma pessoa que só fez o que fez, e ainda assim perdoar. Então parece que o testemunho maior de Jesus deu no exemplo final. Agora eu quero dar um exemplo prático do perdão para vocês. Se morresse de velhinho, poderia não ter dado esse exemplo grandioso do perdão, mas deu. Lê, o que você me diz, hein, cara? Você nunca tinha ouvido uma expressão tão sublime. Ah, tô brincando, vai, Lê. Ô, tá mutado, seu mic, cara. Aí, Lê. O mais impressionante foi o Aconcrate. Você nunca tinha sentido essa energia, né? Não, nunca tinha visto uma transmissão dessa. Ó, o Sérgio está com a gente. Sérgio, você também, né? Nunca tinha visto isso. O Sérgio está aqui. Sérgio, beijo. Eu falei hoje com esse amado. Que legal. Um abração, querido. Beijo para Inalda também. Mas, Tato, você tocou no assunto. A gente tem uma palestra de perdão e eu sempre digo que é óbvio que seria uma pretensão e uma cobrança inútil da nossa parte querer conseguir fazer o que Jesus fez como exemplo. Perfeito. Eu sempre digo que então, só que a gente sempre diz o seguinte, o exemplo está ali, né? Nós não conseguimos ainda fazer da maneira que ele fez? Não, mas o exemplo foi dado. Isso, Lô. Isso, Lê, exatamente, cara. Então, bem colocado. E esse exemplo é assim, ao se alcançar, não dá agora, mas eu posso, em menores escalas, dar umas desculpinhas já, Lê. Que nem esse exemplo, de eu mancar com você, e você fala, não, tá tudo bem. Você só não fica mais depois das palestras, não vai ter mais comes e bebes aqui. Mas isso não é um rancor grande. Isso não é um rancor. Aí bate fotos assim, Edgar, Miguel, virando na garrafa. Renato, secando galo, assim, sabe? Nossa, imagina o cara fala. Não, pessoal, não imaginem nada, não tô brincando com essa turma, esses caras são meus amigos, né? E eles dirigem de volta para Bauru, viu? Por isso que não é possível. Não, sempre alguém vai dirigindo, né? É que, ó, quando vem Edgar, vai ele dirigindo e a esposa... E a Maris? A Maris não. Ela pode ficar tranquila. E quando vem o Renato, quem vai dirigindo é ele também, então fica tranquilo. O refera. Faz tempo que eu não falo com o Renato, cara. Nós estamos conversando. Semana passada ele esteve com a gente fazendo o Evangelho também, o Sermão do Monte. Grande, Renato. Foi de novo, foi uma delícia. É um tema, a frase, ela é muito forte, né? Vem logo depois do Pai Nosso, né? É verdade. Então, ela está numa localização ali muito... Porque imagina, cara, o quanto devia estar de envolvimento em Jesus ensinando a humanidade, representada pelos discípulos, a oração, cara. E ele sabia que aquilo ia se imortalizar. Né? Pai Nosso que está... Cara, e tem naquela sequência do livro azul lá, Evangelho segundo Emmanuel, né? Do Mateus, uma sequência, Lê, de estudo dessa parte, desses trechos de Mateus, portanto. Cara, o Emmanuel pega um trecho e faz 5, 6 textos, assim, profundíssimos. Lê, eu queria propor para uma galera um negócio assim, quem quiser... Pessoal, da série Fonte Viva lá, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, Caminho, Verdade e Vida, qualquer um. Se eu não me engano, tem 180 lições em cada livro. Pega qualquer uma, escolhe qualquer uma de qualquer livro e vamos analisar. Cara, se você não achar uma beleza aquilo, por que você está criticando essa pessoa de um trabalho tão profundo? Cara, analisar aqui, o Emmanuel não tá. Eu nem estou dizendo assim, mas Kardec é mais forte. Não, é uma análise moral do Evangelho, nem está falando do Espiritismo. Qualquer pessoa pode ler isso. Cara, como é sublime, cara, como só essa obra que o Chico psicografou já seria profunda demais ler. E olha que pedido mais lógico, mais acessível a nós, dentro do nosso limite de compreensão, mas, nossa, grandioso. Eu repito, pessoal, no Fonte Viva, capítulo 135, tá bom? Quem quiser ler. Tato, obrigado de novo. Mais uma vez, foi uma delícia estar junto. Tomara que logo a gente consiga realmente estar próximo daquilo que eu te falei. A gente já está programando para o ano que vem, mas pelo menos até março a gente já definiu que não volta, né? Legal, né? A gente já está programando com o pessoal de mais longe, justamente para fazer o via internet, para não voltar. Mas, logo, nós vamos estar juntos. A Thaís está aí com a gente. Thaís, obrigado de novo, beijo. Legal, tá, ajuda bem. Obrigado a Ana também, Lê. Obrigado
Olê, vamos fazer o seguinte, cara. Tem uma galera alta aqui ainda assistindo. Vamos ficar conversando, vamos ver até quanto que eles aguentam, Olê. Vamos ver quanto que vai diminuir. Isso, vai ficar 2, assim. Aí, desliga aqui. O seu tá ligado, Lê? Não, já desliguei. Aí tem um cara, assim, a gente descobre quem que é o... Não, vamos ficar até meia-noite e meia. Ô, Jorge, obrigado, querido. O Jorge passou aí, não pude falar. Agradecer a esses amigões aí todos. Tem maluco que tá topando. A Isa é parceira, cara. Isa é minha amiga. Aí, ó. Mas é suspeita, ela é minha amiga. Então ela fala as coisas de coração amoroso de amigo. Mas a gente ficaria assim, seria gostoso. Turma legal demais. Tato, beijo pra vocês, beijo na Thaís. E tomara que logo a gente esteja junto. Bom, com certeza vamos estar, nem se for virtualmente, tá bom? Claro, querido. Sempre à disposição, Lê. É só convidar, viu? Tá joia. Bom, tô esperando aqui o churrasco, né? Mas vamos esperar mais um pouquinho. Vamos esperar. Mas a hora que voltar, vai ser igual uma represa que choveu muito, ela tá batendo nas barragens. Ó. Aí as portas. Aí de repente. Você lembra do Senhor dos Anéis, quando o cara falou assim: libertem o rio, o Ent falou. Cara, o Ent chegou lá, pegou naquela história, cara. A hora que ele abriu assim, cara, inundou Isengard, assim. Nossa, que coisa maravilhosa. Lê, vai ser assim, cara. A gente vai comer tudo na fé. Aí no dia seguinte, seria legal a gente passar mal. Lê, você tá bem? Cara, tô mal, Tato. A gente passando mal, assim, né? Desregrado. Boa noite a todos. Tchau, amigão. Vocês viram embaixo, beijo. Tem um imperdível que o Jim faz uma palestra com música e tal, muito bacana. Gente, até amanhã, Tato. Beijo pra vocês. Até amanhã. Tchau. Valeu, galera.